Amigos e amigas, em primeiro lugar quero desejar uma boa estadia neste vosso canal, que seja um canal que possa influenciar e que traga mensagens de esperança e de alegria, que as mensagens possam ser um poder triunfante na vossa vida. O povo ouvia como que extasiado o pão da vida fora partido. Aquelas almas famintas, perante elas Jesus foi levantado acima de papas, legados, imperadores e reis. Lutero não fez referência alguma à sua posição perigosa. Não procurou fazer-se objeto dos pensamentos e simpatias. Na contemplação de Jesus Cristo, perdera de vista o eu e esconder-se por trás do homem do Calvário, procurando apenas apresentar Jesus como o Redentor do pecador. Prosseguindo viagem, o reformador era em toda a parte olhado com grande interesse. Uma multidão ávida aculturava-se em redor dele, e vozes amigas advertiam-no dos propósitos dos romanistas. Eles vão queimar-vos, diziam alguns, e reduzirão o vosso corpo a cinzas, como fizeram com João Hus. Lutero respondeu: ainda que acendessem por todo o caminho de Ormes, Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio dela. Comparecia perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e quebrar-lhe-ia os dentes. Confessando o Senhor Jesus Cristo, a notícia da sua aproximação do Ornes estabeleceu grande comoção. Os amigos tremiam de receio pela sua segurança. Os inimigos temiam pelo êxito da sua causa. Fizeram-se acérrimos esforços para o dissuadir de entrar na cidade. Por instigação dos adeptos do Papa, insistiu-se com ele para que se retirasse para o castelo de um cavaleiro amigo, onde declarava-se todas as dificuldades podiam ser amigavelmente resolvidas. Os amigos esforçavam-se por excitar-lhe os temores, descrevendo os perigos que o ameaçavam. Todos os seus esforços falharam. Lutero, ainda inabalável, declarou: mesmo que houvesse tantos demónios em Ornes como telhas nos telhados, eu ali entraria. À sua chegada a Ornes, uma grande multidão se congregou às portas para lhe dar as boas-vindas. Concorrência tão grande não houvera para saudar o próprio imperador. A excitação foi intensa e do meio da multidão uma voz penetrante e lamentosa entoava um canto fúnebre com aviso a Lutero quanto à sorte que o esperava. Deus será a minha defesa, disse ele ao apear-se da carruagem. Os papistas não tinham acreditado que Lutero realmente se aventurasse a aparecer a Ormes, e a sua chegada encheu-os de consternação. O imperador imediatamente convocou os seus conselheiros para considerar como deveriam agir. Um dos bispos romanistas, rígido, declarou: temo-nos consultado durante muito tempo acerca deste assunto. Livre-se Vossa Majestade Imperial imediatamente deste homem. Não fez Segismundo com que João se fosse queimado? Não somos obrigados a dar nem a observar o só conduto de um herege. Não, disse o imperador, devemos cumprir a nossa promessa. Disse portanto, que o reformador fosse ouvido. Toda a cidade estava sófrega por ver este homem notável, e uma multidão de visitantes logo encheu as suas estalagens. Lutero havia-se restabelecido de enfermidade recente. Estava cansado da jornada que levara 2 semanas inteiras. Deveria preparar-se para enfrentar os momentosos acontecimentos do dia seguinte, e necessitava de sossego e repouso.
Tão grande, porém, era o desejo de ver o que havia ele gozado apenas o descanso de algumas horas, quando ao seu redor se reuniram avidamente nobres cavaleiros, sacerdotes e cidadãos. Entre estes se encontravam muitos nobres que tão ousadamente haviam pedido ao imperador uma reforma contra os abusos eclesiásticos e que, diz Lutero, se tinham todos libertado pelo meu evangelho. Inimigos, bem como amigos, foram ver o intrépido monge. Ele, porém, recebeu-os com calma inabalável, respondendo a todos com dignidade e sabedoria. O seu porte era nobre e corajoso, o rosto pálido e magro assinalado com traços de trabalho e enfermidade. Apresentava uma expressão amável e mesmo alegre. A solenidade e ardor profundo das suas palavras conferiam-lhe um poder a que mesmo os seus inimigos não podiam resistir completamente. Tanto amigos como adversários estavam cheios de admiração. Alguns estavam convictos de que uma influência divina o acompanhava. Outros declaravam, como fizeram os fariseus em relação a Cristo, ele tem demónios. No dia seguinte, Lutero foi chamado para estar presente à dieta. Designou-se um oficial imperial para o conduzir até ao salão de audiências. Foi, contudo, com dificuldade que ele atingiu o local. Todas as ruas estavam cheias de espectadores, ávidos de ver o monge que ousara resistir à autoridade do Papa. Quando estava para entrar na presença dos seus juízes, um velho general herói de muitas batalhas disse-lhe amavelmente: pobre monge, vais agora assumir posição mais nobre do que eu ou quaisquer outros capitães já assumimos, nas mais sanguinárias das nossas batalhas. Mas se a tua causa é justa e estás certo disto, vai avante em nome de Deus e nada temas. Deus não te abandonará. Finalmente, Lutero achou-se perante o concílio. O imperador ocupava o trono. Estava rodeado das mais ilustres personagens do império. Nunca homem algum comparecera na presença de uma assembleia mais importante do que aquela diante da qual Martinho Lutero deveria responder pela sua fé. Aquela cena era por si mesma uma assinalada vitória sobre o papado. O Papa condenara o homem e agora estava ele de pé diante de um tribunal que este mesmo ato se colocava acima do Papa. Este havia-o posto sob interdito, separando de toda a sociedade humana, e no entanto era ele chamado em linguagem respeitosa e recebido perante a mais augusta Assembleia do mundo. O Papa condenaram ao silêncio perpétuo e agora ele estava prestes a falar perante milhares de ouvintes, atentos, reunidos das mais longínquas partes da cristandade. Imensa revolução assim se efetuara por intermédio de Lutero. Roma descia já do trono e era a voz de um monge que determinava esta humilhação. Na presença daquela poderosa assembleia de titulares, o reformador de humilde nascimento parecia intimidado e embaraçado. Vários dos príncipes, observando a sua emoção, aproximaram-se dele em segredo e um segredou-lhe: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Outro disse: quando fores levado perante os governadores e reis, por minha causa ser-vos-á ministrado pelo Espírito de vosso Pai o que devereis dizer. Assim as palavras de Jesus foram empregadas pelos grandes homens do mundo para fortalecerem o seu servo na hora da grande prova.